Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de física hoje é sobre ondulatória. Vamos lá? Ondulatória é a área da física que estuda as ondas. O que são ondas? Ondas são perturbações que se propagam transportando energia e nunca matéria. Então essa é a definição de onda. Então, por exemplo, quando você observa lá a superfície de um lago, quando você agita aquela superfície, ou seja, quando você perturba a superfície de um lago, você provoca ondas. O que aquela onda vai carregar? A energia do movimento que você provocou. Então, uma onda, ela sempre transporta energia. Ela não vai levar as partículas, né, de água de um lado para outro. Ela vai levar o quê? A energia do seu movimento. Da mesma forma que se você pega na ponta de uma corda e balança, ou seja, perturba aquela corda, um pulso de onda vai caminhar por aquela corda, fazendo com que a energia do seu movimento inicial, né, do seu pulso inicial, seja transportado de uma ponta da corda até a outra. Não são as moléculas da corda que caminham por ela, são o quê? O movimento que você fez inicial, que é passado de uma ponta para outra da corda, ok? Vamos definir agora algumas propriedades da onda. Então, uma onda, ela tem o ponto de máximo, que nós chamamos de crista ou topo. Então, esses pontos de máximo aqui, que a gente fala ponto de máximo, são a crista da onda. Já ouviu falar que o surfista estava na crista da onda, ou seja, ele estava no ponto mais alto daquela onda provocada no mar. E como que são chamados os pontos baixos, os pontos de mínimo da onda? São chamados de vale ou cavalo, né? Não sei se é por conta da barriguinha do cavalo. A distância de dois pontos de mínimo ou dois pontos de máximo, ou seja, de dois vales ou de duas cristas, é chamado de comprimento de onda. Comprimento de onda é dado por essa letra grega aqui, ó, que parece um Y de cabeça para baixo, que se chama lambda. Aqui nesse desenho que nós temos aqui, nós temos várias ondas. Você pode pensar que é uma onda só. Uma onda, ó, tá vendo que ela começa aqui, ó, nesse risquinho que eu fiz, nesse tracejado que eu fiz no meio, a gente chama de ponto de repouso ou ponto de equilíbrio da onda. Então, tá vendo, ó, ela começa aqui no ponto de repouso, tem um pico, volta pro ponto de repouso, tem um ponto de mínimo e volta para o ponto de repouso e recomeça o ciclo. Tá vendo que ela reinicia o ciclo? Então, cada vez que ela reinicia o ciclo, que ela faz a mesma coisa outra vez, a gente fala que aquilo ali é uma onda. Então, eu tenho aqui, ó, comecei uma onda, ela foi no ponto de máximo, voltou para o equilíbrio, fez o ponto de mínimo e voltou para o equilíbrio. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Uma onda. Vai reiniciar? Eu tenho duas ondas. Três ondas e aqui eu tenho só metade de uma onda. Então, aqui eu tenho 3 ondas e meia. Vou até marcar aqui com vocês. Então, aqui eu tenho uma onda, 2 ondas, 3 ondas e metade de uma onda. Outra coisa que nós vamos definir também é a amplitude de uma onda. A amplitude é a altura dela, tá? Quanto que tem de altura esse morrinho aqui de cima ou esse morrinho aqui de baixo. Isso é a amplitude de uma onda. Temos também o período. O período é o quê? É o tempo que dura uma onda, representado pela letra T maiúsculo. Nós temos ainda a frequência, que é quantas ondas eu tenho a cada segundo. Número de ondas que eu tenho a cada segundo. Na natureza, nós temos, então, 2 exemplos muito conhecidos de ondas, que são a luz e o som. O som, na verdade, quando eu falo com vocês, as partículas, as moléculas do ar, elas começam a vibrar junto com a minha voz. A energia cinética do movimento de vibração da minha voz passa de molécula para molécula até chegar nos seus ouvidos. Outras formas de onda, nós temos raio-x, nós temos raios gama, as micro-ondas, entre outras formas de energia. Agora nós vamos definir a velocidade de uma onda. Como que a gente vai calcular a velocidade de uma onda? Nós vamos precisar da frequência e nós também vamos precisar do período e do comprimento de onda. Então, a primeira coisa que nós temos que calcular para achar a velocidade de uma onda é achar a frequência. O que é a frequência? A frequência é a quantidade de ondas ou o número de ondas que eu tenho a cada segundo. Vocês viram o desenho que eu mostrei para vocês? Naquele desenho tinha 3 ondas. Nesse caso aqui, nós vamos ter que, então, calcular o número de ondas por
segundos. Como que eu faço isso? Vou pegar, então, 1 e dividir pela duração daquela onda, certo? F é chamado de frequência, e frequência é dado em hertz, ok? Hertz em homenagem a um físico chamado Hertz, Wilhelm Hertz. T é o tempo dado em segundos, então eu vou ter apenas esses dois aqui para calcular ou a frequência ou até para achar o período com essa fórmula. Para calcular a velocidade, então, o que eu tenho que fazer? Vou pegar o comprimento de onda e vou multiplicar pela frequência. V é velocidade é dado em metros por segundos. Esse y de cabeça para baixo, lambda, é o comprimento de onda, que é dado em metros ou centímetros. E nós temos o F, que é a frequência, que é dado em hertz. Para que a frequência seja dada em hertz, o tempo tem que ser dado em segundos. Daqui a pouco, então, eu volto para responder os exemplos.